Olá, amigos. Eu estou gravando esse vídeo para expressar a minha repulsa por algumas coisas pertinentes à política do nosso Brasil. Meu primeiro repúdio vai para os pastores, os presidentes dos grandes ministérios evangélicos de nosso país, pela pressão exercida contra os pastores liderados para a produção de resultados políticos. Eles determinam os seus candidatos escolhidos, grande parte das vezes são parentes dos presidentes e começam a fazer pressões descomunais sobre os pastores dirigentes, os pastores liderados, que têm a obrigação de vestir a camisa, têm a obrigação de abraçar a causa, têm a obrigação de eleger o candidato que eles indicaram, e às vezes com grandes ameaças. Pastores que às vezes deram sua vida inteira pela igreja, e já com uma certa idade, 60, 65 anos, começam a sofrer todos esses tipos de pressões, tudo por causa da nojenta política. Isso é muito feio, isso é muito indigno. Pastores que foram escolhidos por Deus, homens honrados, pastores que servem a Deus de verdade, às vezes são queimados nesses ministérios porque não produzem o resultado político esperado, ou às vezes porque não se embrenha na política, ou seja, na politicagem, como os grandes presidentes esperavam que acontecesse. Isso é indigno da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela não existe para isso, Nós sabemos que a igreja não é de homem nenhum. Às vezes os grandes presidentes agem como se a igreja fosse uma fazenda deles, uma propriedade deles, e por isso eles exercem tanta pressão com ameaça contra os seus pastores liderados. Mas a igreja não é de homem nenhum, a igreja é do Senhor Jesus. E a igreja, ela tem fins espirituais aqui no mundo. O objetivo da igreja é adorar a Deus, proclamar os feitos poderosos do Senhor e pregar as boas novas de salvação à humanidade. Esses são os objetivos da igreja, mas os grandes homens, os grandes líderes, têm desviado esse foco para a produção de resultados políticos, resultados às vezes financeiros e materiais. Isso é nota zero para esses grandes impérios religiosos dos nossos dias. Deus vai entrar em juízo com os pastores por causa desses abusos de autoridade. Meu segundo repúdio vai para os pastores, continua com os pastores, os grandes líderes desses mega impérios religiosos. Por quê? Pela demora em abraçar a causa do Jair Bolsonaro. Nós sabemos que o nosso país estava caminhando na direção de um grande abismo que ia engolir a ele todo e principalmente a igreja, E os nossos pastores não eram inocentes a esse respeito. Todo mundo estava consciente disso, estava vendo para onde a esquerda estava levando o nosso país. Jair Bolsonaro se ofereceu como boi de piranha para salvar a nossa nação, abraçou a causa, lutou, gritou aos quatro cantos desse país, protestou contra a impetração de todos os lixos ideológicos que o PT e a comunidade LGBT se esforçou para emplacar em toda a nação. E com todos esses gritos, com todo esse empenho do Jair Bolsonaro, a igreja ficou omissa, ficou calada. Os pastores, presidentes que eram de arregimentar o povo para abraçar a causa do Jair Bolsonaro, não, ficou todo mundo indiferente. Vieram fazer manifestações de apoio ao Jair Bolsonaro, abraçando a causa, só agora, porque já viram que a vaca já está no brejo e que tudo já estava quase perdido,
Então agora vieram abraçar, pedir que votem no Jair Bolsonaro. Vocês perderam muito tempo e deixaram até muitos crentes abraçarem a causa do PT, a causa vermelha e comunista do PT. Minha nota 0 por isto. Mas tudo bem, eu quero pedir aqui aos pastores que ainda não se despertaram, que despertem-se, acordem, veja a iminência do precipício para todo o nosso país. Se o comunismo abraçar esse país, significa o fim da igreja aqui. É isso que vocês querem? Se vocês não querem isso, então abrace um presidente cristão. E esse presidente é o Jair Bolsonaro. Meu terceiro repúdio vai para a bancada evangélica de parlamentares brasileiros. Por quê? Primeiro, porque vocês foram eleitos pelo povo para defender os interesses do povo. Vocês não foram eleitos por uma liderança maior evangélica. Vocês não foram eleitos pelo presidente da CGADB, ou seja, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Vocês não foram eleitos por ele. Vocês foram eleitos pelo povo brasileiro, tá? Para defender os interesses do povo brasileiro e não os interesses do presidente da CGADB. Então, por que quando tiveram a oportunidade de votar contra o Temer, confirmando todas as denúncias da Polícia Federal, vocês, sob o comando do presidente da CGADB, votaram a favor do Temer? Quando vocês fizeram isso, vocês desmereceram os votos que tiveram. Vocês decepcionaram todos os eleitores que votaram em vocês. Isso é muito indigno, tá? Porque quando chegam as eleições, vocês nunca seriam eleitos apenas com os votos da liderança das grandes instituições religiosas. Vocês vão atrás do povozinho comum, o povo popular, a quem vocês desprezam nos momentos que devem defender. Tá? Então, vocês têm que entender, quem coloca vocês lá no Congresso somos nós. Somos nós os eleitores comuns, não são as grandes lideranças religiosas, viu? Então vocês têm a obrigação de defender o nosso interesse, o interesse da nação, não o interesse de um ou dois líderes de convenções ou de grandes ministérios. Meu quarto repúdio permanece com a bancada evangélica de parlamentares brasileiros. Por quê? Por causa da vossa omissão. Vocês foram omissos quando o Brasil mais precisou de vocês. Todos nós sabemos que a comunidade LGBT tem envidado todos os seus esforços maciços para implantar uma cultura de homossexual no Brasil, para converter o Brasil numa nação homossexual. Vocês sabem que eles têm usado estratégia e têm procurado entrar, principalmente no ensino fundamental de todas as escolas, com seus kits gays, para transformar as nossas crianças em homossexuais, ou no mínimo incentivá-las a isso. Bem, na oportunidade em que eles tentaram entrar nas escolas, que entraram nas escolas com seu kit gay, vocês ficaram todos calados, como se tudo tivesse normal, como se fosse uma cartilha normal, como se fosse um kit normal. Todo mundo se omitiu. Eu só vi duas vozes se levantarem no Congresso contra isso falando da bancada evangélica, que foram as vozes do pastor Marcos Feliciano e a voz do pastor Magno Malta, né? Esses levantaram desde os primeiros momentos contra essa perversão impetrada pela comunidade LGBT e pelo PT, que era a presidência da República.
E no comando do então ministro da Educação, Haddad, isso ganhou ainda mais força. E a bancada evangélica, que deveria assumir uma posição contra, se calou. Se calou. Cada um apenas se colocou no seu cantinho e ninguém quis se envolver, ninguém quis se comprometer. Parece que gelou com medo da comunidade LGBT. Que coisa feia! Ficaram só 2 vozes lá no Congresso, batalhando contra. Isto sem mencionar uma poderosa voz de alguém que nem a bancada evangélica pertencia, porque não era evangélico. Estou falando de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro assumiu a causa, abraçou a causa. Desde a primeira tentativa da comunidade LGBT, Jair Bolsonaro se levantou como um ferrenho oponente, um ferrenho opositor, gritou aos 4 cantos dessa nação, tentou alertar todo mundo, combateu. Ele assumiu a posição de um parlamentar que dá orgulho à nação. Ele sim merece os parabéns, merece os aplausos de toda a nação, porque ele não teve medo, ele chamou para si a responsabilidade. Ah, como eu gostaria que toda a bancada evangélica fosse como Jair Bolsonaro. Ele não se prende a um partido, ele não se prende a uma ideologia, ele batalha pela nação. Ele batalha pelo Brasil. Ele não tem bandeira de partido, ele não tem bandeira de instituição. A sua bandeira é a bandeira do Brasil. É assim que o parlamentar deve agir. Então, meus queridos, fiquem sabendo que vocês são eleitos para defender a nossa vontade, para defender o nosso interesse, tá? Não o interesse de A ou B individualmente. Eu quero expressar minha felicidade, minha alegria por Deus ter escolhido Jair Bolsonaro para presidir essa nação. Ele merece. Isso vem como um reconhecimento de Deus à sua árdua batalha, à sua árdua luta, sua ferrenha luta para não deixar o diabo impetrar na nossa nação todo esse lixo ideológico que perverte principalmente as nossas crianças. E eu quero pedir o apoio dos pastores que ainda não acordaram para a realidade da nossa nação. Acordem enquanto é tempo. Que Deus abençoe essa grande e linda nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.